Não é clickbait, isso não é do meu feitio. Realmente eu acredito que você não deve comprar ações e ao longo desse vídeo eu vou trazer aqui 5 pontos. Se o quarto não te convencer, nada mais vai te convencer a não comprar ações, tá? Antes da gente começar, o exercício de sempre é você já deixar o seu like no vídeo, clicando nesse botão aqui embaixo. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Ainda a maior parte das pessoas que assistem meus vídeos não estão se inscrevendo no canal, então já clica nesse botão, por favor, e se inscreve. E fica à vontade aí na seção dos comentários, como sempre. Os últimos vídeos, ótimos comentários, um público de altíssimo nível que tem vindo para o meu canal, sem dúvida nenhuma, eu sou muito sortudo nesse sentido. E o nível dos meus inscritos, ele é intelectualmente mais alto do que outros canais, pelo que eu estou vendo. Muito legal isso, eu sou realmente um cara de sorte nesse sentido, tá? Trouxe aqui os 5 pontos, anotei aqui para facilitar a organização do vídeo e para cada um desses pontos eu trouxe algumas coisas específicas, né? Dos 4 primeiros eu trouxe estudos, no terceiro ponto foram 2 estudos e no último alguns prints de uns investimentos interessantes que eu queria compartilhar com você, tá? Então vamos lá. Por que você não deveria comprar ações, na minha opinião? O primeiro ponto é uma questão da performance do investidor pessoa física. Cerca de 80% dos investidores pessoa física eles perdem para o índice. O índice aqui no Brasil é o IBOV, o Ibovespa, né? Tem o ETF, o BOVA11, que replica esse índice, mas quando a gente vai para os Estados Unidos, o principal lá é o S&P 500. 80% dos investidores PF perdem desse índice. Investidores mais ativos, eles têm performance cerca de 6,5% menor do que o mercado. Então imagina que o S&P subiu 10%, o investidor ativo, ele tende a render em média 3,5%. Quer dizer, não faz o menor sentido você comprar ações por conta própria, é muito melhor você pegar seu dinheiro e botar no S&P 500 diretamente e aí vai para a praia, não precisa ficar fazendo nenhum tipo de gestão ali das ações. E qual que é o estudo que diz isso? Dá uma olhada na tela. Eu trouxe aqui o print, se você tiver interesse em ler esse estudo, é só você digitar esse título no Google que vai aparecer para você, mas eu já fiz isso, né? Trading is hazardous to your wealth, the common stock investment performance of individual investors. O que me chama a atenção aqui, se você olhar embaixo na imagem, é uma frase do Benjamin Graham, né? The investor's chief problem and even his worst enemy is likely to be himself. O maior problema do investidor e até o seu pior inimigo provavelmente é ele mesmo. O Benjamin Graham, caso você não saiba, ele é o mentor do Warren Buffett. Ele escreveu 2 livros, mais de 2 na verdade, mas os 2 principais é O Investidor Inteligente, que é um sucesso de vendas, recomendo você a lê-lo, tá? Caso ainda não leu, então papel e caneta na mão. O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, e Security Analysis, análise de valores mobiliários, que o ideal é você ler primeiro o Investidor Inteligente, depois você vai para o Security Analysis, tá? Esses 2 livros espetaculares, Benjamin Graham, mentor do Warren Buffett, tá? Então esse primeiro argumento já seria o suficiente para você não investir em ações, né? 80% dos investidores PF não consegue bater o S&P, cara. O que você vai querer inventar de comprar ação, né? Vamos para o segundo ponto. Performance de IPO. Cerca de 60% dos IPOs performam pior que o S&P 500 após 3 anos. Então você tem o IPO da empresa, quando você olha numa janela 3 anos depois, mais da metade, 60%, performam pior do que o S&P 500. Quando a gente olha para a Bolsa Brasileira, essa última safra de IPOs, a gente teve muita coisa, né? Muita coisa, e na minha opinião, só teve uma única empresa boa, interessante para você entrar no IPO, que é a BR Partners. BR Partners é um excepcional banco de investimento. O Ricardo Lacerda, que é o CEO, eu tenho essa ação na minha carteira, tá? Eu falo muito bem porque realmente a performance ela tem sido boa e a qualidade do balanço, a qualidade da empresa, das pessoas que trabalham lá é um negócio de primeiríssimo nível. É realmente impressionante. E sem dúvida foi a melhor empresa. O resto, nossa, assim, muita coisa ruim que subiu nesse último IPO aqui na Bolsa Brasileira e que provavelmente vai demorar aí para voltar para o preço do IPO, tá? Então, essa questão de IPO, e eu não sei porque muitos investidores, eles gostam desse negócio de entrar em IPO.
Sendo que geralmente, quando a gente olha para ciclos de mercado, o momento em que você tem o maior boom de IPO é o pior para você comprar, porque você já está no fim do ciclo de alta, que é o momento que as empresas vão ao mercado para fazer IPO. Então, eu nunca gostei de IPO e não acho que faz sentido, tá? E aí, beleza, qual que é o estudo que indica isso? É esse que você está vendo aí na imagem. A imagem ficou ruim, mas se você, novamente, se você pegar o Initial Public Offering ali, Updated Statistics, e aí jogar J.R. Ritter, que é o nome do autor aqui, você já vai conseguir encontrar esse estudo e você vê ali que essa é a primeira página, tá? O layout fica meio ruim, mas é a primeira página mesmo. Você vai ver que vai ter muita tabela gráfica para você analisar caso queira, tá? Então esse é o segundo ponto. IPO, cara, esquece, não vale a pena. Terceiro ponto, e aí entra talvez o principal ponto do vídeo junto com o quarto, porque lembre-se, a minha ideia aqui é trazer dados que você não encontra e informações valiosas para você que você não vai encontrar em outros vídeos de influenciadores, principalmente os grandes. Eu acompanho os canais de Thiago Nigro, Bruno Perini, Natália Arcuri, sem dúvida nenhuma, tem vídeos extremamente valiosos nos canais de todos esses influencers. Só que o meu propósito aqui é trazer alguma coisa que eles nunca trouxeram, né? Com uma visão diferente, uma visão personalizada minha. E esse é o terceiro ponto, né? Por que você vai investir na bolsa quando você, por exemplo, pode investir em private equity, né? O private equity, ele entrega cerca de 11 a 13% ao ano nos últimos 20 anos de retorno, né? De 11 a 13% ao ano, contra 6 a 8% da bolsa americana. Depende de qual índice. Você pode usar o Russell 2000, você pode usar o S&P. Então você vê que há uma diferença bastante relevante, que pode ser até o dobro, quase o dobro a diferença, né? E que estudo que indica isso daqui? Na verdade eu tenho dois. O primeiro é esse que você está vendo na tela, Why Private Equity Wins, Reflecting on a Quarter Century of Outperformance. E o outro é esse daqui, The Hidden Lies of Private Equity Returns. Tá? Então esses dois são os estudos que eu gostaria que você lesse, caso tenha interesse, e que mostram que o private equity ele é muito mais interessante do que a bolsa. Por quê? As empresas elas têm estágios, elas começam lá como seed, depois vira startup, aí começa para Series A, Series B, Series D, assim por diante. Aí ela chega num determinado patamar que vira private equity, que é o pré-IPO, e depois IPO quando ela vai para a bolsa. Quanto mais ela vai subindo, menor o teu risco, obviamente. O teu risco em investir na Magalu hoje ele é menor do que uma empresa startup de varejo, só que também menor o retorno. O retorno do private equity, naturalmente, ele vai ser maior. Qual que é a desvantagem? Na verdade, tem uma outra vantagem que eu esqueci de comentar, eu lembrei agora. A outra vantagem é que você não tem a marcação a mercado no private equity, como você tem na bolsa, né? Então, uma ação caiu 50%, você vai ver a marcação a mercado, teu patrimônio caindo 50%. O private equity não é bem assim que funciona. Só que você tem uma desvantagem em cima disso, né? A desvantagem é que geralmente os fundos de private equity eles têm um capital inicial que você tem que colocar bem mais alto do que na bolsa. Com R$20 você já consegue comprar uma ação de qualquer empresa praticamente, né? 20, R$30 você compra a ação da Magalu, você compra diversas ações aí. Só que com o private equity você precisa de um montante mínimo de capital bem mais alto. No BTG, eu estou no BTG desde 2000 como gestor de investimentos, eu estou no BTG, eu acompanho a plataforma lá desde 2022. Então, desde 2022, eu acho que o menor aporte mínimo necessário para um fundo de private equity que eu vi foi R$20.000. Não parece tão absurdo. É óbvio que quando você fala de R$20 para 20 mil, o gap ele pode parecer grande, mas assim, se você já é um investidor de porte médio, você consegue colocar R$20.000 num fundo de private equity, entendeu? Então, é óbvio que eu não estou recomendando você fazer isso diretamente, eu só estou trazendo os prós e contras, você vai ter que se virar para fazer a análise dessas oportunidades, no BTG tem um monte, e eu já aproveito para falar aqui novamente que eu sou gestor de investimentos. Se você ainda não tem um gestor para te ajudar, o que é muito diferente de um assessor e de um gerente de banco, as coisas são bem diferentes, eu vou deixar o vídeo aqui em que eu expliquei a diferença entre um gestor de investimentos para um assessor e um gerente de banco. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você abrir conta no BTG caso ainda não tenha,
ou me mandar um direct para a gente começar a conversar e eu entender o que você precisa. Porque realmente existem diversos tipos de fundos no BTG ou em qualquer plataforma e você precisa saber selecionar bem para não correr o risco de perder dinheiro e tomar na cabeça, né? Então esse terceiro ponto, ele já mostra que o retorno é maior do private equity do que na bolsa. Então também não faz sentido você ficar comprando e vendendo ação. É óbvio que também tem uma outra desvantagem do private equity que é a liquidez. Você não vai colocar teu dinheiro lá e aí quando você quiser vender em 2 dias o dinheiro está na tua conta. Não, eventualmente você tem uma liquidez muito menor do que bolsa, tá? E aí você precisa ponderar. Estou falando aqui de retorno, potencial de retorno. O quarto item, como eu prometi no começo do vídeo, esse daqui é o principal, é o seguinte: você tem ETFs de ações. E versus ações individuais é muito mais interessante. Por quê? Porque, olha só, além dessa questão dos 80% dos investidores perderem para o S&P, quando você olha para os fundos ativos, pasmem, 90% dos gestores, tá? Gestor de fundo ativo, perde para o índice no longo prazo. 90% dos gestores, cara. Você bota teu dinheiro lá na gestora tal de ações, a chance de você perder é de 90%. Perder para o Ibovespa, perder... Esse estudo aqui, ele é no S&P, é nos Estados Unidos. Estados Unidos é um mercado muito mais maduro, tem muito mais estudos lá. Mas a gente pode trazer isso para o Brasil, porque pode ter certeza que a probabilidade vai ser muito semelhante, vai ser próximo aos 90% também. Então é uma vergonha. Quando eu falo de ETF, estou falando de ETF de ações. Então se você entende de ciclo econômico, você pode ir lá e comprar um ETF, quando for o melhor momento, um ETF de empresas de construção civil, um ETF de empresas de varejo, ETF de empresas educacionais. Você tem diversas alternativas. É óbvio que o Brasil é um mercado muito cru nesse sentido, e aí é um problema mesmo. O Brasil não tem ETFs setoriais, ETFs de ações são pouquíssimos, principalmente perto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem centenas e centenas e centenas, milhares, na verdade, de ETFs. Então, nesse sentido, o Brasil ele é pior. Mas você tem que sempre buscar investir nesse tipo de produto. É muito mais interessante do que comprar ações individuais. Se depois desse argumento, né, desses 4 argumentos que eu te dei, mesmo assim você acha que é mais interessante comprar ações, aí eu não tenho mais muito o que falar. Mas ainda tem um quinto argumento, que você poderia virar para mim e falar assim: tá bom, Vitor, ok, mas me diz uma coisa, e se eu quiser viver de dividendos, né? Pô, dividendo não tem jeito, eu tenho que comprar ações. Não, errado de novo. Eu prefiro, se teu objetivo é renda passiva, ficar 100% focado em dividendos. Eu fiz um estudo recentemente e os fundos imobiliários atualmente, os melhores, se você pegar os 10 melhores em termos de dividend yield, e eu estou falando 10 melhores não em termos passados, em termos de previsão para o futuro, eles são melhores do que as melhores ações pagadoras de dividendos. Então, os fundos imobiliários, na minha opinião, para quem quer só viver de dividendo, é mais interessante nesse momento do que ações. Se teu foco for só viver de dividendo, fundo imobiliário é melhor do que ações. Eu não iria para ações. Tá? Segundo ponto, debêntures incentivadas. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, já expliquei isso. Cara, debêntures incentivadas, você tem CRI e CRA, e você tem também fundos estruturados. Dá uma olhada nessa imagem que eu vou te mostrar agora a respeito dessas debêntures que eu tirei print. É só para você ter uma noção de como está no BTG hoje. Então você tem essas 2 debêntures aqui que ambas são isentas de IR, uma pagando IPCA mais 10,99 e outra pagando IPCA mais 12,73. Provavelmente, se você já tem conta no BTG ou se não tiver e abrir, na hora que você for lá e entrar, você vai ver que a rentabilidade vai estar mais baixa do que essa. Por quê? Porque justamente é o que eu acabei de explicar. Eu sou gestor e no caso de você ser atendido por mim, a tua rentabilidade em cima dos produtos ela é naturalmente superior. Então, se você não é atendido hoje por um gestor, você vai ver uma rentabilidade bem mais baixa do que essa daqui. E aí, queria te mostrar também uns CRIs e CRAs. Dá uma olhada nesse daqui, um CRA da Zamp, que é a dona do Burger King, você tem um CRI da Cury, que é uma construtora, e esse CRA da Refresco Bandeirantes, tá? Tudo girando aí, o primeiro em torno de 13,88, o segundo 13,31 e o terceiro 13,22. Vejam que juros semestrais, né? Então você vai recebendo os juros a cada 6 meses. Tem também opções mensais, etc. Depende muito do que você quer. Se quer um negócio mensal, se pode ser semestral, etc. Então tem muitas alternativas, mesmo para você que vive de renda,
conseguir aí coisas melhores do que comprar ações para viver de dividendos, se você quer renda passiva. Eu acho que essas opções elas são muito melhores, tá? Para a gente encerrar o vídeo, eu esqueci de mostrar, eu falei para você que 90% dos gestores ativos não batem o índice. Mas da onde que eu tirei o estudo, né? Dessa imagem aqui, pô. Aí, acabei de te mostrar, tá vendo? 89,5% dos fundos não batem o S&P, performam abaixo do S&P 500. É muita coisa, é um absurdo esse número, cara. E você ainda deixa o seu dinheiro em fundos de ações que te cobram 2% ao ano de taxa de ADM com 20% de performance. Horrível. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo, um forte abraço e até mais.